Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Hoje é o nosso segundo encontro da Minha Vida Terapia e a proposta é ser esse encontro online via Google Meet para a gente poder se ver, porque muitas vezes a gente faz live e nas lives vocês nos assistem, mas a gente não vê ninguém. E aí a gente às vezes fica falando ali e não fala com ninguém. Bom, depois fala, né? Mas eu comecei a sentir falta de ter essa interatividade, sabe? Como se vocês estivessem mais perto mesmo, como se fosse uma palestra. Então, essa é a proposta desses encontros. Cada semana vai ter alguém que eu vou estar conversando. Eu comecei comigo mesma semana passada, já está no meu canal do YouTube. Bateu um mau papo. Bati uma papo, mas tinha pessoas para bater papo, não bati papo comigo mesma. E hoje eu estou aqui com o Rodrigo Duran, por acaso é meu marido, companheiro, amigo, né, amor? Isso aí. E hoje é com ele, então, a nossa conversa. Vem mais um pouquinho para cá. Bem junto. A Adriana vai. Boa noite, Adriana. E achei legal, a Verônica é daqui de Ventania, se não me engano. Ah, que legal. Bem-vinda. Cadê a Adriana? A Ah, Adriana já entrou aparece, e né? caiu, é. Ela Tá. entrou aqui, ó. Tá Ah, entrando. tá bom. Seja Bem-vinda, bem-vinda, Adri. Adriana. E então, oi. Muito bom. Muito bom estar com os queridos aqui. E amados, hoje, quem é o Rodrigo Durante? Ele vai falar um pouquinho da história dele. Eu sei que muitas pessoas, assim, dos nossos conhecidos já ouviram falar bastante, mas tem muito público novo que não conhece. Então, eu vou deixar que ele se apresente e depois nós entramos mais nas conversas, tá bem? Muito Então, bem. Então, se boa apresente. noite. Eu sou o Rodrigo, sou normal, não tem nada de especial. Eu tinha um caminho normal, fiz faculdade, trabalhava num emprego tudo normal, até que algumas mudanças aconteceram na minha vida, né? Que eu chamei de pequenos despertares, que me trouxeram uma mudança de perspectiva na vida. E a partir dali eu comecei a poder me observar mais e mudar muitas questões interiores que eu trazia, né? Então, muita dificuldade mesmo, que já se acumulava muitas encarnações, né? Eu fiquei sabendo depois. E com esses despertares eu pude mudar tudo isso. E eu pude também relatar, escrever tudo que eu fui passando, tudo que eu fui aprendendo, para deixar um registro, né, para outras pessoas que pudessem estar passando pela mesma coisa, não só pelo despertar, mas pelas questões interiores que eu passei, né, toda essa dificuldade de lidar com o emocional que todo mundo tem e se equilibrar. Então, está tudo registrado, são acho que mais de 300 artigos já, tem 4 livros, estou completando o quinto, e bastante material, bastante coisa, né? Legal. E no começo, conte, porque tem bastante pessoas que não sabem aonde elas encontram esses textos para ler. Tá. Eu escrevo num formato pequenininho para caber dentro do Instagram. Então, o Instagram só cabe em 10 slides. Então, eu escrevo para caber dentro de 10 slides. O primeiro é sempre o título, então, no máximo 9 parágrafos, né, meus textos. Então, uma mensagenzinha curta, tá no Instagram, tá no meu blog também. Tem o Somos Todos Um, que é um site que reúne vários escritores, terapeutas, né, pessoas do meio holístico. Então, eu distribuo por todos esses canais. E aí eu coloco também no meu Facebook um link para algum desses canais. Rodrigo, você é terapeuta o quê? Você se denomina em terapeuta integrativo, terapeuta holístico? O que você se denomina? Não, olha,
Eu fiz um workshop em 2011 de terapia multidimensional. Vou dar boa noite para a Ariane. Boa noite, Ari. Então, por causa disso... Boa noite. Boa noite. Eu trabalho hoje como terapeuta multidimensional. Então, é o nome. Mas é isso. E que mais? Você é terapeuta multidimensional e também dá cursos das práticas. Sim, escritor, terapeuta multidimensional, e eu dou esse workshop que eu fiz em 2011, a partir de 2016 eu pude dar também, né? Então hoje eu ensino às pessoas essa mesma técnica que eu pratico. Mas você tem mais técnicas, quais são? Eu trabalho também com os anjos da alta magia, que é um trabalho com seres da luz também, e o propósito é o mesmo da terapia multidimensional, é você se alinhar, nós dizemos, nos alinhar com o nosso eu superior, né? Ou com o divino em nós. E é uma forma também da gente equilibrar o nosso emocional, resolver nossas questões interiores. Não tem mistério, assim, né? Só que é uma maneira espiritual de fazer isso, né? Agora, então, assim, é difícil explicar. Tem pessoas que têm uma grande facilidade em aceitar e em compreender o mundo espiritual, a espiritualidade toda. Elas se sentem muito bem recebendo um tratamento espiritual, né? Mas tem pessoas que não são assim ainda, né? Estão focadas em outras coisas na vida. Então, assim, eu tenho buscado e até descoberto maneiras da gente trabalhar essas questões interiores, os nossos desequilíbrios, nossos sofrimentos, de uma maneira muito mais simples, né? E todo mundo tem isso. É só assim, respirações conscientes, meditação, focar um pouco no coração. Então tem muitas maneiras de fazer isso, né? Da pessoa se trabalhar, dela mesma se ajudar. Já que você tocou nessa questão, eu estou bem de entrevistadora, gente. De espiritual, e eu acredito que você consegue nos explicar bem sobre isso. Porque, na verdade, às vezes a gente confunde, não só eu, mas também quem está assistindo, porque entende que a terapia multidimensional, ou igual a gente chama anjos, né? Aí você acha que tem conotação religiosa, você acha que o espiritual tem a ver com religião, né? Confunde muito isso. Você Confunde. traz um pouquinho do teu esclarecimento para nós, por favor? Eu vejo a espiritualidade como toda essa nossa parte que não está especificamente na matéria, que não corresponde à matéria, ao físico, né, ao plano da ação, que a gente chama, aqui no físico. Então, nós temos partes espirituais, partes sutis, em muitas frequências diferentes, muitas dimensões diferentes, que vão desde o físico até o divino, né? Então, por exemplo, se fala, tem o Criador, que é o um, que é o que criou tudo. Todo mundo tem uma ligação lá, né, com o Criador. Então, nós vamos desde aqui até lá. E compreender isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que está sozinho aqui, e nós não estamos, né? Tem questões da vida que a resposta não está no físico, né? Coisas boas que acontecem e coisas ruins também que acontecem conosco. Doença, por exemplo, ela pode ter uma origem numa outra vida. Então, a compreensão da espiritualidade, para mim, é você se conhecer completamente para você poder ser mais completo, né, também. E ter, claro, essas outras maneiras de ver a si mesmo e a vida, né? Agora, a religião já é outra coisa. Religião é a busca de cada um para se reconectar com Deus, e cada um da sua maneira, da maneira que se sente mais confortável em fazer isso, né? Por isso que tem várias religiões diferentes. Mas Deus não está só na religião, né? Deus está em tudo e, enfim, tem muitas teorias sobre isso aí, mas a diferença básica é essa. Muito bom, gostei do É simples, né? esclarecimento mais simples.
Eu vou perguntar algo mais pessoal para o Rodrigo, porque o Rodrigo ele veio também de outra profissão, não foi sempre terapeuta, ele comentou isso no início. Então, agora que já se passaram quase 15 anos de você como terapeuta, o que você... Terapeuta em 2011, né? Qual Então, que foi 13 anos. 13 anos. Qual a tua visão do Rodrigo, que era lá aquele trabalhador, né, Workaholic. workaholic e que suava muito, para o Rodrigo agora? O que Olha, melhorou na tua vida depois do despertar? sim, Sabe, eu acho que a gente até relacionar tudo podia falar isso. mais desse despertar, o que que é realmente, né? Antes, Sim, sim, eu vou juntar as duas respostas, então, assim, isso. o que mudou na minha vida foi que eu tenho hoje uma consciência muito mais clara e profunda de quem eu sou, das minhas emoções, dos meus padrões e comportamentos, daquilo que me causa sofrimento na vida, eu consigo olhar para isso e resolver de uma forma mais fácil. E antes, não, antes eu sinto que eu estava preso nas emoções, então era muito mais reativo, né? Não conseguia ter uma escolha clara das coisas, porque as emoções já me diziam o que, que eu tinha que escolher. Então a minha vida era meio programada, eu olhava muito mais para fora do que para dentro, então tudo que eu queria na vida estava fora, era algo que eu tinha que conquistar, e também tudo que eu achava que ia me curar estava fora também. Era sempre algo que estava faltando, né? E com esse despertar, com essa mudança de foco, eu vi que não era assim, né? Que eu que sou a causa principal de tudo que acontece na minha vida, né? Nós somos os criadores do nosso caminho. Então, se eu fiz uma escolha no passado que me levou para um caminho infeliz, né? Eu tenho total condição de mudar essa escolha, de escolher novamente. E tudo que fica dessa escolha mal feita, escolha inconsciente, né? Os registros energéticos, o sofrimento que fica impregnado no corpo, nas células, a gente tem como limpar isso, como transmutar isso. Então, acho que a principal diferença é essa, né? Eu estava lendo esses dias sobre inteligência emocional. E eu reconheço que antigamente eu não tinha nenhuma, de ser zero meu nível ali de inteligência emocional, porque era totalmente dominado pelas minhas insatisfações, né, e aquela força infinita que eu aplicava para buscar o que eu achava que me faltava, né, e sempre mais, mais, e quero vencer na vida, ia atrás, e as coisas não davam, não saíam como eu queria, porque eu tinha uma coisa muito pesada para limpar, né? Eu tinha muitas tristezas de outras vidas. E com esse despertar, eu vi que realmente o que melhorou foi a inteligência emocional. Foi essa capacidade de olhar para mim mesmo, sabe? De perceber. Falei, não, eu estou sofrendo por quê? O que está atrás disso? De não reagir tanto, sabe? De me acalmar, me acalmou muito. E eu acho que eu tive uma grande sorte. Sorte não, né? Pode parecer sorte, mas eu sei que foi um plano mesmo de vida, de poder mudar de profissão, de poder virar um terapeuta. Você não precisa ser terapeuta para melhorar seu padrão emocional, né? Melhorar o seu estado interior. Qualquer pessoa pode fazer isso. Mas eu tive essa sorte de embarcar nessa e de poder largar a minha antiga profissão, sair do meio que eu estava, porque é um meio muito puxado, é muito estresse. Então, estava no plano dessa vida lidar com tudo isso mesmo, resolver um monte de questões que eu trazia. Então, é isso, cada um tem um plano, é claro, né? E hoje eu até penso, agora eu penso assim, se eu não teria condições de fazer algum outro tipo de coisa, mas no estado que eu estava antes não dava mesmo, tinha que parar para me cuidar. E... Olha, Mas faz mais alto para quê? Porque depois no YouTube, né? Ou faz e eu vou é repetir. isso. Então, a tua insatisfação como ser humano, como você via, Comigo mesmo.
vinha com você mesmo? É que você fez essa procura? Ou você, como você disse, assim, é sorte, de repente apareceu alguma coisa para você Tá, ver? eu vou contar. O que a Eu vou Vilma quer contar. saber é como foi que ele. Qual era a minha insatisfação, né? O que aconteceu, que mudou, o que eu vi, o que foi. Como foi Então, que ele tá, eu vou foi para esse contar. caminho, né? Eu estava muito infeliz com tudo que dava errado para mim. Parecia, eu estava bem com muitas coisas, mas eu percebi que tinha ciclos na minha vida. Então, eu tinha ciclos de emprego, eu conseguia ficar só tanto tempo no emprego. Passava daquilo, começava, achava que ia morrer lá dentro. Ciclos de relacionamento, só tanto tempo de relacionamento. As coisas não, financeiramente estava sempre na mesma. Então, eu tentava sair daquele nível e mesmo que eu arrumava um negócio grande, eu prosperava, acontecia alguma coisa que eu voltava para aquele nível. E eu estava muito infeliz. E um dia eu tive um DR com Deus. Eu voltei do trabalho muito chateado mesmo, e voltei conversando, falando alto no carro, desabafando, né? E eu lembro que eu perguntava assim, por que que eu era daquele jeito, por que que minha vida era daquele jeito, né? E o que que eu tinha que fazer para melhorar? E foi muito interessante que naquele momento, daquela noite, eu dormi e eu sonhei que eu estava vendo muitas planilhas e livros, como se eu estivesse vendo contratos mesmo, sabe, que tinham que encerrar, era uma outra programação de vida que estava entrando. E eu fiquei 2 semanas tendo esses sonhos e eu suava durante a noite, suava muito, sabe, eram curas, né? Hoje eu sei que estava acontecendo uma grande limpeza ali. E dali para frente, minha visão começou a expandir no sentido de perceber energia, minha percepção, não só visão, né? Perceber laço, perceber energia, percebia seres, né? Entidades, percebia Então, coisa como que se grudava no despertou meu uma campo. mediunidade. Foi isso. Né? E ela começou a aumentar, cada vez mais sensível. Né? Então, isso me levou a me aprofundar nos estudos do kardecismo, mas depois eu saí do kardecismo também, que eu vi que não era para mim. Então, tive alguns anos que eu passei com essa percepção, aprendendo algumas coisas. Depois disso, eu tive uma experiência que foi, alguns anos, né, depois, que foi a que mais me marcou. E eu estava andando na rua, eu lembro direitinho o que eu fui fazer, eu estava atravessando a rua, e eu tive a sensação que minha consciência saiu do corpo, mas eu ainda estava consciente, porque eu estava andando na rua, né? Eu sabia o que eu estava fazendo, mas minha consciência saiu do corpo. E eu fui muito alto. Eu saí do emocional, eu saí do mental, silenciou, minha audição silenciou. Eu fiquei uma pura presença, sabe? Eu não, totalmente no aqui e agora. Não tinha mais nenhuma história, era pura observação, estava muito presente. E eu observei o planeta Terra envolvido numa camada assim de sujeira mesmo, parecia uma poluição mesmo. E eu sabia que aquilo era o mental das pessoas, eram as formas de pensamento das pessoas. Né? Eu não sei se essa imagem é real ou se foi uma interpretação da minha mente sobre o que eu estava sentindo, mas a experiência é real. Né, a experiência de eu estar no presente, na pura consciência, foi real. E aí que eu fui voltando aos poucos o meu corpo, eu fiquei com aquela sensação uns 3 dias ainda, e foi isso que começou realmente a mudar a minha visão das coisas. E aquela percepção tão sensível externa que eu tinha, de perceber entidade, energia, essas coisas, aos poucos foi mudando e ela foi virando uma percepção interna, sabe? Então eu lembro que no começo eu tinha muita clareza dos atendimentos que eu fazia, do que da vida passada do cliente, o que aconteceu, a historinha e tal, e depois isso foi sumindo. Mas eu conseguia ter uma percepção muito clara do meu psicológico, às vezes do cliente também, né?
Mas assim, de como eu estruturava a minha mentalidade, sabe? O que eu construí para a minha personalidade ser de tal maneira, o que estava por trás das coisas. Então, meio que essa minha consciência virou assim ela estava pronta para o autoconhecimento mesmo. E aí começou essa fase do autoconhecimento. Eu acredito que em 2012, né? Foi aí que eu recebi intuição para escrever, começar a escrever. Eu comecei a escrever textos e quando eu juntei um monte de texto, eu fiz o primeiro livro. Então foi esse né, essa era a minha insatisfação com a vida. E esses foram os acontecimentos. Depois disso, eu tive muitas experiências assim desse tipo de consciência mesmo, ainda com o propósito do meu aprendizado. Então, eu aprendi, por exemplo, quem é assim, todas as minhas partes, o que é o Rodrigo sem o eu superior, por exemplo. Fica só o ego negativo, sabe? É uma sensação horrorosa, horrorosa. E aí ativava eu sentia o positivo junto, falava, nossa, agora eu estou aqui, sabe? Porque nós somos tudo junto, né? Nós estamos todos, nós estamos inteiros aqui. Mas quando foi essa fase de aprendizado que foi isolando as partes para eu conhecer, né, foi muito interessante também. Então, muita coisa. Muito bom, Muita coisa. muito Mas bom. acho que é por causa desse propósito mesmo, né, de escrever e deixar um relato aqui. Mas mesmo sem isso, né, ninguém precisa ter essas experiências, né, mas a gente pode se cuidar melhor, sabe? Cuidar das nossas questões interiores. Rodrigo, o que você diria assim para uma pessoa que está passando por isso? O que sugestão você daria? Passando por esses Por despertares ou pelas insatisfações? Pela insatisfação. Olha, as insatisfações não pararam na minha vida porque eu tive isso. Porque todo mundo sempre vai ter insatisfação na vida, né? Essas insatisfações são, como que eu vou explicar? Sempre que a gente se distancia... Vou virar mais para você, tá bom? Sempre que a gente se distancia do nosso ser, do divino em nós, nós criamos uma realidade onde existe sofrimento. Então, todas as nossas escolhas, nossas opiniões, nossas crenças, nossos desejos, nossos sentimentos que não estão em alinhamento com o divino em nós, eles vão gerar um sofrimento. E esse sofrimento pode ser um grande indicador que a gente não está no caminho certo, né? Às vezes a pessoa fala, eu estou sofrendo porque eu não tenho tal coisa que eu gostaria de ter, minha vida não está como está. Mas tenha certeza que não é nada externo a nós que está, nem a falta do externo que está causando sofrimento. Sofrimento é um posicionamento interno. Então, por exemplo, se eu não tenho algo que eu gostaria de ter, eu posso trazer a compreensão, né, de que aquilo não determina a minha felicidade e escolher sentir melhor agora, né? Então, tudo isso, todo esse sofrimento que a gente criou no passado precisa sair, né? Então, ele está sempre aflorando para sair, sempre. Isso vai acontecer até o dia que a gente desencarnar, né? Então, tudo é uma característica do ser humano voltar ao equilíbrio naturalmente, né? Assim como a natureza. Por exemplo, se você limpar um terreno, vai dar um tempo, vai começar a nascer vegetação lá novamente, né? Às vezes uma vegetação até diferente do que tinha antes, a natureza vai dar um jeito de reciclar tudo aquilo, né? Se largar lá algum lixo, aquele lixo vai ser dissolvido de alguma maneira, né? Pode demorar centenas de milhares de anos, mas a natureza vai dar um jeito, né? E o ser humano é a mesma coisa. A gente está constantemente se autolimpando, né? Então, todas essas criações negativas, criações inconscientes, elas vão dar um jeito de aflorar, a gente vai ver aquilo na nossa realidade, nós vamos ver aquilo nas situações que a gente está vivendo, não importa se você está qual seja o contexto da sua vida,
o que quer que seja que você esteja vivendo na sua vida externamente, já é muito bom para esse processo interior acontecer, né? E quanto mais a gente está limpo dessas questões que a gente traz, mais a gente consegue sentir as qualidades do nosso espírito, né? Que são a plenitude, a alegria, a compaixão, né? Todas as virtudes que a gente conhece, elas vêm do espírito, né? E são sentimentos que não dependem de nada. E eu falo, mas essa é a minha visão, né? Porque eu percebo hoje que o ser, essas virtudes, na verdade, elas estão intrínsecas no nosso ser, que é a nossa essência de natureza. Então, dentro da essência da natureza nossa, nós já nascemos bons, nós já nascemos com amor, com compaixão, com plenitude, com paz. Porém, o que acontece? Acontece que quando nós entramos em contato com o mundo material, que é um mais denso do lugar de onde nós estávamos, o nosso corpo vai aprendendo a ter reações. E essa é uma parte ainda nossa que, digamos que não evoluiu, porque ainda é uma parte meio animalesca, lá do Paleozoico, assim, desse homem que tem reações no corpo para ou atacar ou fugir. Então, dentro desse ou atacar ou fugir desse nosso sentido, que nós ainda sentimos isso, aí acaba desequilibrando essa nossa parte que está conosco sempre, que é essa parte equilibrada, que é essa compaixão, que é esse amor, que é esse viver no presente. Então, isso tudo, essa nossa conversa é autoconhecimento. Então, isso, às vezes, a gente fala autoconhecimento, isso, não escuta, não entende. Mas o autoconhecimento é você buscar esses conhecimentos, buscar entender as suas reações, buscar entender da onde que vem esse sentimento bom, da onde vem esse sentimento equilibrado. É só do divino, é do externo? Não, está dentro de você, nasceu com você, está nas suas células. E da onde que vem essas reações? Bom, elas também estão com você, elas também estão nas suas células. Então, quando você vai se observando, vai se entendendo, você vai conseguindo separar, você vai conseguindo aprender a dizer, nossa, mas toda vez, eu e o Rodrigo somos um casal. Digamos que toda vez que o Rodrigo faz uma cara para mim, ou mais fácil eu fazer para ele, porque eu sou muito expressiva, ele já sabe o que minha afeição está querendo dizer, porque é uma reação. Dá um medo. Agora, digamos, ele fica com esse medo, né? Mas digamos que ele não sabe, ele não se conhece, né? Ele não sabe. Aí ele tem essa reação quando ele me vê com essa cara e foge, pega e vai lá para fora e eu tô ali querendo conversar. E ele me isola, porque ele decidiu fugir, né? Mas como ele se conhece, ele sabe que, nossa, a Ana tá com essa cara, me deu medo, melhor eu ir conversar com ela logo para saber o que eu fiz de errado. E isso é aprender a lidar com essa emoção, é ter coragem. Então, peraí, eu tô com medo disso mesmo. Aí eu pego e falo assim, não, amor, nem é nada com você, sou eu que tô brava aqui com as minhas questões e vai passar. E a gente conversou. Agora, o que é o normal nosso? Ele, né, vamos supor, ele vai lá para fora, não vem conversar comigo, eu já fico mais brava ainda. Quando ele vem conversar, eu já pego e falo, não é nada também, não me enche o saco, eu quero ficar sozinha. Né? Só um exemplo, né? Que você não faz isso. Não, faço mesmo. Mas eu estou dando esse exemplo porque
isso é quando a gente não tem autoconhecimento. É. Então, essa minha conversa que eu quis chamar o Rodrigo aqui é justamente porque o Rodrigo, das pessoas que eu conheço e que eu conheci ao longo dos anos, assim, é mais próximo a mim, que se auto-observa 24 horas por dia. Então, por mais que ele passe pelas adversidades dele, ele está se olhando. E não é à toa que ele escreveu tudo isso de livro, né? Mas mesmo assim, eu ainda sou pego pelas emoções, por descarregos, né? Porque eu descarrego emocional. Né? Tem coisas que vêm e que eu não percebo que veio, mas eu simplesmente fico bravo com alguma coisa. Né? E só depois, né, que eu vou olhar. E tem coisas que não são tão fáceis de limpar, tem coisas que duram, sabe? Tem sofrimentos que duram muito tempo, que a gente cultivou muito uma visão de vida, por exemplo, e é difícil largar, sabe? É difícil desapegar de tudo que a gente criou, né? Tudo que a gente, todas as vontades que eu tinha, meus sonhos, minhas metas, por exemplo, ou uma crença de que as coisas eram de certa maneira e eu tenho que expandir meus horizontes agora. Então é difícil largar aquela crença, né? Então tudo isso vai causando sofrimento. Às vezes aparecem coisas. Agora mesmo eu estou saindo de um que me levou um tempão, que eu fiquei muito chateado, mas é um nó, são nós, né? E você vai desatando cada nozinho, vendo cada componente daquilo que apareceu. Né? Esse é o meu jeito de fazer isso. Né? Cada um tem um jeito, mas tem jeitos mais fáceis, né? Exercício de respiração, yoga, por exemplo. Né? Tem pessoa que gosta de, não, vou correr, né? Vou correr na rua, e é o jeito da pessoa lidar. E funciona, e tudo funciona. Oi? Meditação, né? Meditação. Meditação. Ai, que bom. Ariane, A ouvinte quer falar. Pode falar. Fazer o quê? Justamente para tocar nessa questão que hoje está muito em alta, que bom, né? Da inteligência emocional, autoconhecimento, as ferramentas que existem disponíveis para auxiliar a população nesse sentido, né? Mas muitas vezes a gente tenta dar esse passo, só que não sabe o que vem. As próprias crenças mesmo, ou expectativas que a gente tem em relação às terapias, né? Acabam que a pessoa espera algo daquela ação, não consegue compreender esse movimento interno. E é muito complicado isso mesmo, porque a gente tende a reagir, né? Então, nós temos as emoções também, né? Que causam reações em nós, tanto físicas quanto químicas, né? Então, a gente manifesta uma energia nesse momento, né? Através de todos os fatores que estão à nossa volta. E é essa energia que a gente precisa aprender a trabalhar, né? Porque toda energia, ela pode ser bem utilizada, mas como a gente vai fazer isso é que vai mudar a situação, né? Agora, o que eu queria mesmo perguntar, assim, como que você vê isso hoje, né? Esse momento que a gente está vivendo, dessa busca do autoconhecimento, da inteligência emocional, né? Das skills, né? Que eu falo, que tudo hoje é voltado para isso. E como que as pessoas conseguem, a partir dessa informação, né? Buscar esse conhecimento. Ter esse movimento e o quanto deve persistir, entende? Como que isso vai impactar na sua vida. E uma coisa que me chama um pouco a atenção é porque, às vezes, a gente tem a técnica, né? A técnica ajuda você, porque se você desenvolver essa técnica,
algum momento você vai ter um efeito e vai atrás do conhecimento maior, né? Mas o que às vezes a gente fala, vou meditar, mas o que é a meditação, Tá. né? Então tem muitas Muita perguntas. pergunta. Beleza. Vamos ver. Então, o que eu sinto é assim, as pessoas que Obrigada. desistem desse caminho, né, que se frustram com as terapias, são pessoas que estão buscando resultados externos. Ela quer conquistar alguma coisa na vida dela, né, e ela busca terapia para ajudar nisso. E aí ela vê que ela trata um monte de coisa, mas passam uns anos e ela não conseguiu aquilo que ela queria ainda. Essa pessoa se frustra e deixa, e larga, né? Ah, muda de área, não sei. No meu entendimento, a espiritualidade é para a gente cuidar das nossas questões interiores, não é para buscar nada exterior. Né? A gente fala, espiritualidade é o mundo interior, não é o mundo exterior. Né? O mundo, se quer coisa do mundo exterior, é materialismo, é outra coisa, é incompatível, é uma busca incompatível com a outra. Quem sabe, se a pessoa está na espiritualidade buscando um poder para conseguir mais coisa aqui no mundo material, ela não está crescendo em nada, ela só quer uma, sabe, ela está na mesma, né? Ela está na mesma, ela não está se transformando. Isso não é legal, não é um caminho bom. Nossa, eu tenho o mesmo objetivo com outras palavras. Exato, com outras palavras, outras ferramentas, mas mudou. Então essa pessoa se frustra. Né? O autoconhecimento é algo que a gente vai praticar, não sei nem se é praticar a palavra, mas é algo que tem que fazer parte da nossa vida para sempre. Porque qualquer vacilo, né, se você parar de olhar para si e de repente começar a apontar culpados fora de si, você já ficou presa naquela realidade sofrida. Né? Você já não está mais se transformando. Então, qualquer que seja a terapia que a pessoa se identificou, que ela sente que tem afinidade com aquilo, é bom para ela fazer. Né? Não precisa ser uma terapia espiritual ou energética. Né? Psicologia é maravilhoso, psicologia. Né? Psicologia ocidental, vamos chamar assim, é boa. A psicologia dos iogues, né, que é fantástica também, que inclui a espiritualidade também, é muito legal. Né? Então, tem muita coisa para a pessoa fazer. E, é claro, o que ela pode fazer, que ela não precisa de ninguém, é aprender a meditar, aprender a respirar conscientemente, só para equilibrar a respiração, já é bom, ela já sai daquele padrão de estresse, às vezes, e já se equilibra, né? O nosso corpo, todo o nosso ser tem essa capacidade de se auto-equilibrar, mas a gente só precisa deixar isso acontecer. A gente pode até fazer uma prática aqui. Não, nós vamos fazer mais para frente, né? Tá. Boa O noite, que mais que Sônia. você perguntou, Boa noite, Ari? seja bem-vinda. Eu perguntei como que você vê esse momento hoje do planeta, vamos falar assim, né? Ou da sociedade em si, esse contato que tem com a busca do autoconhecimento, a busca da inteligência emocional, como que você vê isso? É uma moda, vai passar, quais, né? Vamos ver o que dá, né? Eu acredito assim, as pessoas estão saturadas, né? Tem muitas que não aguentam mais o nível de sofrimento que elas estão passando, não aguentam mais a vida que elas estão tendo, né? Então, muitas, como eu, né, estava assim um dia, né, eu me abri para essa mudança e o meu caminho foi através da espiritualidade. Né? Agora, nem todos vão pelo mesmo caminho, o que está tudo bem, né? O que está tudo bem. A abertura, por exemplo, quando a gente está aqui, nós achamos que a gente tem muitas escolhas, sabe? Que nós temos livre-arbítrio e a gente pode qualquer coisa, mas não é bem assim. Né? Eu acho que a gente é livre para fazer o que a nossa alma quer que a gente faça. Dentro do que a nossa alma quer, a gente realmente tem muita escolha. Né? Mas então,
tem muitas pessoas encarnando já com esse propósito de olhar mais para si, de resolver questões interiores. E todo mundo vai passar por isso, né? O planeta está passando por isso, porque quanto mais pessoas se resolvem internamente, isso causa um impacto positivo para todos, né? Então, essa energia, a vibração está aumentando, o nível de amor no planeta está aumentando, e isso está impulsionando outras pessoas a olharem mais para si também. Né? Às vezes a pessoa não quer, ela quer ficar lá do jeito dela, né? A pessoa é teimosa, ela tem o orgulho dela, então ela quer ficar daquele jeito, não quer sair do lugar, mas ela vai começar a sofrer cada vez mais, e vai perceber cada vez mais que aquilo não está funcionando na vida dela. Então, tudo faz parte. Né? Eu acho que o que está acontecendo é isso. E também aquilo, né? Como todo mundo está vindo de uma visão materialista, né? A gente nasce, nós somos educados já a ser excelente em tudo, para conquistar tudo que a gente quer, né? E felicidade é você ter tudo, né? Você ter um carrão, ter uma casa na praia, fazer muitas viagens. Esse a imagem do nosso que o nosso mundo projeta, né, do que é felicidade, né? E não tem nada a ver com a autorrealização, com a busca interior, né? Então, todo mundo, é comum a pessoa entrar no caminho espiritual ainda querendo essas coisas, né? Mas com o tempo, né, e com o bom uso das ferramentas, elas vão descobrir, né? Elas vão perceber o erro, elas vão abrindo mão de certas coisas e vão recebendo outras. É interessante que a Ariane fez uma pergunta que foi algo que eu comentei muito no nosso primeiro encontro, porque as crianças, elas já estão vindo, muitas estão vindo diferente. Então, tem muitas crianças que já querem saber sobre meditação e os pais nunca ouviram falar de meditação. Tem criança que eu atendo que elas gostam de ouvir Cryon. Os pais nem tinham ideia sobre o que é Cryon, o que é ET, o que, sabe? Não sabiam sobre isso. Então, isso que o Rodrigo falou, quanto mais pessoas despertam, quanto mais pessoas estão buscando, isso está acontecendo no meu ponto de vista, aí é bem pessoal mesmo. É porque a Terra está sendo preparada mesmo para essas novas sementes. Então, essa criançada que está nascendo, apesar de ter essa tecnologia, e às vezes a tecnologia acaba dando um tempo de ilusão nelas ali, mas dentro delas, elas já têm um movimento diferente, elas já têm percepções diferentes. Então, eu acredito que não vai ser moda. Eu acredito que é porque o planeta Terra está mesmo se transformando. Então, está vindo essas novas gerações aí mais abertas mesmo, bem interessante. Mas tem algo interessante que, assim, não é uma minoria das pessoas que escolheram passar por essa transformação conscientes de que estão se transformando. A maioria ela não vai perceber, ela vai perceber como se fosse um aumento na inteligência emocional dela, entendeu? Vai melhorar a capacidade dela lidar com ela mesma e de resolver os conflitos dela, né? De ser uma capacidade de se relacionar melhor com o outro, mais paz no emprego. Às vezes ela começa já a não ter tantas ambições e encontrar a paz mais na rotina dela do que na conquista de um objetivo, por exemplo, né? A alegria na rotina, não na conquista do objetivo. Então, essas mudanças vão começar a aparecer, às vezes. Ela tem empatia. Melhora tudo. Né? Então, vão começar a aparecer, mesmo que a pessoa não tenha conscientemente atuado nesse processo dela, sabe? Verdade, muito bom. Pode abra seu microfone, Ari. Só uma última agora. Qual que é o maior desafio de vocês como terapeutas, né, para conseguir trazer essa consciência para quem está sendo atendido, ou como isso é trabalhado, se isso é necessário, como você falou, não vai ser nem necessário, e as coisas acontecem gradativamente que passam a ser natural, né? Então, a próxima geração, muitas coisas que a gente está descobrindo agora, para eles já vai ser normal, né? E eu gostaria de saber como que é para vocês essa realidade.
do Desafio desafio no atendimento, como que consegue chegar, trazer essa consciência para quem está sendo atendido e tal. Ah, tá. Dificuldade no atendimento, assim, você diz. Sim, sim. Tá. Olha, tem coisas que a gente não pode falar para o cliente, porque a maioria ainda busca a gente por causa das questões externas, não por causa dos conflitos internos, né? É porque ele quer tal coisa na vida dele. E a gente pode ajudar, mas não do tipo, eu vou ajudar você a atrair aquilo que você quer. Não, isso não tem nada a ver com, né, com a espiritualidade mais elevada. O que a gente pode fazer é tratar as questões que ele tem naquele assunto, né? Por exemplo, a pessoa tem algum problema de relacionamento com tal pessoa, né? Uma dificuldade de encontrar namorado, uma dificuldade financeira. Então, certamente, ela teve outras questões na jornada dela, né? Não só nessa vida, que contribuem para que ela viva aquela realidade hoje. Então, a gente pode ajudar a amenizar isso. Limpa todo esse passado, essa carga que ela traz, e alinha ela com o eu superior dela naquele assunto. Então, a gente tenta alinhar o cliente com essa parte divina dele, que permanece inalterada, permanece pura, né, para ele não ter mais aquela visão negativa e limitada naquele assunto. Então, o nosso tratamento é esse, né? Então, e se a pessoa está numa crise, não adianta você convencer a pessoa de coisas, não adianta você trabalhar no nível mental, né? O negócio é a gente ajudar a pessoa a conseguir silenciar, a perceber que ela não é aquilo, que aquilo é só uma realidade que ela criou e que ela está vivendo, sabe? Mas ela não é aquilo, né? Ela é o observador, ela é o criador. Então, ajudar ela a trazer a consciência para aquilo. A gente faz isso através de meditação guiada e é isso, e respiração. E essa é a explicação do Rodrigo, mas eu vou falar algo mais prático, assim, o que eu faço? Normalmente eu acabo trazendo esclarecimento para o cliente através das virtudes. Então, eu falo, né, se a pessoa, como o exemplo que o Rodrigo deu, né, uma desavença em algum relacionamento, vamos supor que é no trabalho, assim, então a pessoa não se dá com as pessoas do trabalho dela, as pessoas do trabalho dela fazem bullying com ela, né, porque às vezes acontece isso, mesmo a gente sendo adulto, acontece. Então, eu vou conversando e falo sobre autoestima, por exemplo, porque provavelmente ela está atraindo essa situação por uma baixa estima. Então, eu vou conversando com a pessoa e trazendo ela para ela ter essa autoestima. E acaba apresentando técnicas, sim, né? Como frases afirmativas, as afirmações. Quem é terapeuta multidimensional sabe o que é. Quem não é, vou dar uma explicação bem rápida aqui, que é fazer perguntas com porquê. Então, por que eu sou bonita? Ou por que sou tão... Eu me sinto bonita. Por que me sinto tão bonito? aceito como eu sou. Por que me aceito como eu sou? Enfim, vou fazendo isso. E varia muito, porque cada cliente, realmente, cada pessoa que busca um terapeuta, tem pessoas que buscam mesmo porque querem uma ascensão. Tem quem busque e quer melhorar a si mesmo e, enfim, fica anos, né, fazendo terapia. Tem quem busque porque tá com um buraco lá tão grande que tá no desespero, que às vezes já foi para todos os lugares e não encontra uma solução e acaba vindo para as terapias holísticas, né? Acaba chegando até nós. E aí a gente sempre passa essas técnicas, como o Rô falou ali, uma meditação guiada, ensina a respirar. E a gente vai buscando conversar assim com a pessoa, falando de virtudes, falando de. Porque nós acabamos conversando, a pessoa nos fala de coisas pessoais. Então, dentro daquilo, nós elevamos a estima da pessoa para que ela possa perceber como ela é e como ela pode, sim, lidar com esse emocional que está em desarmonia. Agora, eu atendo criança. Criança não é assim.
E como eu atendo criança, muitas vezes eu não converso com elas. Eu envio a terapia, porque essa terapia que nós trabalhamos, para quem não conhece, não precisa tocar, você não é igual a massagem que eu faço. É uma terapia que você envia e através dessa parte espiritual mesmo, ela é energética, ela equilibra o seu energético. A criança é muito interessante, porque quando ela recebe, ela fica muito bem. E ela mesma parece que consegue sair daquele desafio que ela estava. E ela se alinha com as virtudes divinas dela. Mesmo que seja uma criança que tem muitas questões, porque tem crianças, sim, que tem muitas questões, que são muito nervosas, que trazem coisas de outra vida, né? Criança que não para de chorar, criança que a mãe não sabe o que fazer de tanto que chora, mas é muito interessante como elas respondem bem a essas terapias. Como a Ariane tinha me perguntado também já hoje sobre os animais. Eu sei falar quando os animais recebem as terapias. É a mesma coisa. Quando os animais recebem essas terapias, por mais que nós não falamos a mesma língua, é incrível como eles ficam bem. É. O Rodrigo também já atendeu cachorros, já atendeu. Já. E cachorro pega muita coisa do dono também. Então, às vezes, a gente trata o cachorro e eu percebo que tem coisa do dono que está sendo tratada ali. Então, os dois ficam melhor. É incrível. O Os cachorro dois ficam geralmente melhor. pega, né? Trata, né? Ele pega a coisa do dono Pega. porque ele quer tratar. Ele quer auxiliar É. o dono. E eles ficam muito bem. E isso é muito interessante, porque aí eles vão mudando por eles mesmos. É isso. Rodrigo, eu tenho uma pergunta. Ó, tão perguntadora essas mulheres. A que ponto que você viu, assim, que aquilo que estava fazendo bem para você, né? Que você estava percebendo que você estava mudando, que você estava se autoanalisando e compreendendo as tuas questões. Que ponto chegou que daí você falou assim, opa, isso está fazendo tão bem para mim, eu vou auxiliar o próximo. Eu vou trabalhar com isso. De mudar de profissão isso. mesmo. Então, assim, quando eu comecei a praticar, era só de estagiário mesmo, né, da terapia multidimensional, para aprender. Só que aí eu vi que eu estava ficando bom, eu comecei a oferecer para as pessoas. E eu ainda não era profissional, né? Mas eu comecei a oferecer. E as pessoas ficavam muito bem, elas me contavam o que elas sentiram, como elas ficaram depois, as coisas que começaram a caminhar melhor na vida delas. Naquele tempo, né, que eu recebi intuição para começar a escrever, eu comecei a escrever naquele site que chama Somos Todos Um. Só que ninguém me lia. E aí, um dia, acho que o dono do site leu e mandou um texto meu para o mailing dele, que tinha 1 milhão de pessoas na época. E aí, no dia seguinte, eu tinha 80 e-mails na minha caixa postal de pessoas que queriam fazer uma... Nossa, que legal, né? É um bom começo. E aí que eu comecei a atender profissionalmente. E eu fiquei assim de 2012 até 2015. Eu não conseguia largar minha profissão ainda, porque de arquiteto, né? Eu tinha muitos sonhos, eu queria realizar coisas, mas estava cada vez mais pesado para mim. Eu não aguentava mais aquele meio, sabe? Eu não aguentava aquelas energias, era muito estressante. Várias vezes eu tentei abrir e aí que é mais trabalho ainda, né? Teve épocas que eu trabalhava muito mesmo, ficava até de madrugada trabalhando e acordava de madrugada ainda, eu nem desligava o computador, sabe? Saía da cama, já estava dor, já comecei, voltava, então muito estressante mesmo. E eu também não aguentei, então só parei porque não aguentava mais. Né? E eu acho que tudo na vida é assim com a gente, com o ser humano. A gente vai até não aguentar mais, só aí que a gente se abre para algo novo. Sabe, fala, não, realmente eu tenho que mudar, porque enquanto a gente puder insistir, a gente vai insistir.
né? Seria até bom se a gente percebesse antes, né, o momento de parar. Então foi aí, e foi 2015. Eu falei, não, eu vou ter que parar, e parei, né? E deu certo. Foram aparecendo outras coisas, né? As coisas foram se sustentando dessa forma. E você já sentiu assim que essa terapia que você faz parte, que muitas pessoas aqui fazem parte, vem do coração mesmo, né? Você Bem, percebe, né? totalmente. Ela é totalmente pura. A Pura. terapia É, multidimensional. ela não tem interferência de ego, sabe? Não tem agendas por trás, assim. Ela não é algo que tem coisas por aí que a gente fala que tira a pessoa de uma caixinha, mas deixa ela presa em outra, né? Assim. A multidimensional não. A multidimensional, ela conecta cada um com a sua própria espiritualidade, com a sua própria espiritualidade. Então, cada terapeuta multidimensional tem aptidões diferentes. Tem, sabe, se você faz um tratamento com uma pessoa ou com outra, pode ser tratado assuntos diferentes, porque cada uma tem uma coisa que já traz de outras vidas, um conhecimento já mais profundo que pode ajudar, mesmo que a pessoa não saiba, que o terapeuta não saiba disso, né? Na espiritualidade, a alma dela tem mais conhecimento, tem uma bagagem, né? Ah, Então é muito legal, isso, uma técnica legal. isso que o Rodrigo agora falou é bem interessante, porque é um ponto que eu vou buscar conversar aqui nesses encontros, que é você já percebeu se você tem um nicho de pessoas que você mais atende, assim, você tem um público o qual mais te procura, uma Interessante. especialidade? Olha, logo que eu comecei a praticar, né, em 2011, e por muitos anos depois, eu percebi que as pessoas que me encontravam eram pessoas que eu já conhecia de outras vidas e que a gente tinha alguma coisa para resolver, para se ajudar, para encerrar, para curar ali. E também pessoas que estavam passando pelas mesmas questões que eu estava passando. Então, quando eu tratava elas, eu também era tratado. Então, no começo foi isso, mas depois parece que encerrou, né? Já tinha resolvido muito do que tinha para resolver e começou a aparecer pessoas aleatórias. Eu não acredito que eu tenha Um nicho, né? um nicho. Às vezes me aparecem pessoas que já fizeram de tudo e não sabe, caso complicado. Hoje em dia está assim, né? Casos bem complicados mesmo. Pessoas, às vezes, com questões psiquiátricas profundas, sabe? Que precisam mesmo de apoio mais frequente, às vezes, né? Normalmente a terapia multidimensional é uma sessão a cada 3 semanas, mas às vezes eu atendo casos que a pessoa precisa todo dia, porque está difícil mesmo. Sabe, questões de mediunidade, parece esse tipo. Mas todo tipo, na verdade, né? É. Mas eu acho que eu já atendi bastante, foi até curioso, né? Que apareceu bastante gente assim. Ah, e agora que a Sônia saiu, eu ia perguntar se ela queria perguntar algo, mas enfim, aqui de quem é novo, que quase não nos conhece, se a Graciele quiser fazer uma pergunta, ou a Verônica, quiserem. Ah, ou se não quiserem falar, quiserem escrever aqui no chat, fiquem à vontade. Eu ia até sugerir que, como já são 9 horas. 9h10, se a gente puder fazer uma práticazinha rapidinho. Eu ia, né, abrir para mais a última Tá bom, pergunta, tá é bom. porque daí a gente faz a prática e encerra. Tá bom. Mas está muito gostoso o nosso bate-papo. Adri, Pode falar, pode pode falar. falar. Microfone. Oi. Tudo que você vive no material não tem relação com aquilo que você foi feito no espiritual? Inclusive dinheiro? Olha, tem, mas às vezes tem coisas no material que a gente julga que é ruim, porque nós temos um modelo de perfeição que a gente acha que tem que alcançar e que não é ruim, na verdade.
na verdade faz parte do aprendizado, na verdade faz parte do que a nossa alma quis fazer aqui na Terra, para a gente aprender certas coisas, sabe? Esses dias eu tive um aprendizado sobre por que o nosso espírito resolveu vir para a Terra, né? O que a gente está fazendo aqui? E assim, o que o nosso espírito ganha com o nosso aprendizado aqui, estando aqui na matéria, é muito grandioso, sabe? É muito legal. E às vezes aqui a gente tem interesses que não tem nada a ver, né? A gente quer ter uma vida confortável, sei lá, casar, ter filho, qualquer coisa que as pessoas queiram. E que não é isso que o espírito veio fazer aqui. Mas isso, o que a gente está vivendo aqui, é o contexto da nossa vida, onde o espírito vai ter as experiências dele e vai crescer do jeito dele, né? Então, às vezes é engraçado porque a gente fala, nossa, mas se eu, como terapeuta, eu posso ajudar tanta gente, e às vezes não tem cliente, sabe? Ah, mas eu escrevo um livro que veio a mensagem, não sei da onde, podia chegar em todas as pessoas, mas ninguém, sabe? A gente acha que a gente poderia fazer um bem enorme no mundo, mas não é esse o propósito, às vezes, sabe? Porque cada um está vivendo a sua própria história, tendo seus próprios aprendizados no contexto da vida deles, que foi programação deles, foi criação de cada um. Não adianta a gente falar que o nosso modelo de perfeição para o mundo é melhor do que o, sabe, o do outro. Não dá. A gente tem que respeitar muito onde cada um está, porque é perfeito para o aprendizado que ele precisa ter. Eu quero te fazer uma outra pergunta. É. O que você sente quando você escuta essa frase? A fé remove montanhas. Ai, olha, eu acho que tem muitas maneiras de interpretar, porque se você interpreta, sei lá, uns 20, 15 anos atrás, eu interpretaria assim, como continua forçando a barra aí que logo você consegue o que você quer na vida, sabe? E isso não me trouxe coisas boas, né? Eu insisti demais no sofrimento, eu tive burnout, sabe? Não foi saudável para mim. Mas hoje eu interpreto de uma maneira diferente. E meu conceito de fé é diferente. Meu conceito de fé tem muito mais a ver com aceitação, de saber que tudo que eu estou vivendo é divino, que Deus está em tudo, e que tem algo de bom em qualquer lugar que eu esteja, mesmo que eu não esteja feliz com aquilo, sabe? Para mim, fé é isso, é saber que tudo está certo. E eu acho que nessa consciência de que tudo está certo, você vai encontrar a alegria, os seus problemas vão embora, né, as montanhas vão ser removidas, mas não de que a vontade do meu ego vai ser feita. Isso. Com certeza. É uma outra interpretação, né? Não estou dizendo que a vontade do ego não possa ser feita. Se tiver na programação da pessoa, vai ser feita. Mas é isso. Mas se nós estamos buscando consciência, né? Que a gente busque a consciência e essa fé realizante, essa fé consciente. Eu entendo fé realizante como uma fé consciente. Ela é uma fé que realiza, mas ela realiza de acordo com o teu coração, de acordo com o que está alinhado com o teu propósito divino. E é aí que eu entendo a fé realizante, que a gente aprendeu tanto, a Graciele, a Ariane, minha mãe sabe do que eu estou falando, porque a gente ouviu muito isso e escuta, né, de uma determinada religião. E a fé realizante, quando eu escuto lá, né, desse conhecimento, eu entendi que era isso, era a fé alinhada com o meu eu superior, ou com a minha alma, ou com o meu espírito, ela remove montanhas, mas está no meu propósito divino. Agora, se não está no meu propósito divino, não vai, não tem, sabe, não é, eu estou buscando uma consciência, então eu vou me afastar, o ego não vai ter essa força para trazer aquele benefício material ou até da saúde, né? Às vezes eu passo por muitas questões de saúde física.
E antigamente eu tinha de ficar me perguntando, mas por quê? E queria entender. E hoje eu compreendo, eu aceito. E quando eu aceito, eu passo por aquilo com menos sofrimento. Não saiu, a minha doença está ali. Eu tenho problemas nos meus olhos. Quando eu faço no Instagram, faço as gravações, se vocês repararem, meus olhos estão cheios de bolinhas. Não curou minhas bolinhas ainda. Mas eu aceito elas e falo, tá bom, a hora que meu corpo resolver curar e tratar isso, vai ser fluido, né? Vai sair isso. Mas hoje em dia eu parei de ficar nervosa com isso, porque eu já fiquei muito estressada e nervosa, enfim. Já quis remover isso de uma maneira mais material, assim, tirar com as minhas próprias mãos, mas não resolveu. Então a gente aprende de outra maneira, entra por outra porta e vai compreendendo mais com o coração, a aceitação, e aí muda mesmo. Muda a minha visão sobre aquilo e aquilo vai se transformando de outra maneira. Muito bem. É isso, gente. Gratidão. Eu perguntei, a Sônia ali escreveu agradecendo nós dois. Muito Gratidão. obrigada. Gratidão também. Eu queria ensinar algo. Nós vamos encerrar para não ficar muito longo, mas é que tá gostoso a conversa. E é isso mesmo. A gente vai se descobrindo e é muito bom ter esses momentos de lucidez aqui, né? É um momento de lucidez, é um momento que cada um vai tendo suas questões e a gente quer bater papo. Pelo que eu entendi, primeiro vocês aceitam como um aprendizado, que está tudo bem, e se abrem para mudar aquilo que for possível. E aí, como o possível é um grãozinho, de repente o possível você muda até o impossível, que era há uns momentos atrás. Não, você faz melhores escolhas. Às vezes a gente está preso numa carga emocional muito grande e não consegue ver além daquilo, né? Mas quando você deixa aquilo fluir, aquilo passar, você para de lutar com aquilo, aquilo passa muito mais rápido, e aí você consegue ver mais longe, você consegue escolher outra coisa. Não é que o problema mudou, mas você se fortaleceu a tal ponto que você muda a situação, né? Muda. E a situação muda, às vezes, sem você mudar, né? Às vezes, algo que te incomodava para de te incomodar, as pessoas mudam a atitude delas, né? Ou aparece um convite de outro lugar, outra coisa. Não é que a situação mudou, é que a pessoa entendi. A fé move montanha. Uma outra realidade que está ali. Você Fale de novo, Adriana, fazendo favor. Fé move, vê se eu entendi. A fé move montanha, mas num contexto onde você junta as duas coisas. Uma, você olha tudo aquilo como um aprendizado, né? E começa a perceber que você vai se transformar mais forte do que a própria situação. E de repente começa a dar uma abertura, talvez pela sua gratidão, pela tua humildade de perceber que você veio com um propósito de aprendizado. Você se fortalece, começa a aparecer recursos para te ajudar. E aquilo que era impossível, realmente, uma montanha impossível de ser removida, num dado momento ela é removida. Muito bem. É isso aí. Aí você lembra as informações, né? A informação que vocês tiveram lá no começo, que torturava, e agora essa compreensão maior desse presente agora, né? Isso aí. Muito bom. Isso acho que serve também para a grana, porque você, espiritualmente, você tem suas histórias e elas se materializam. Então, à medida que você consegue no espiritual e resolvendo as coisas, você começa a ganhar créditos com o papaizinho do céu lá. Ele fala, opa, próxima lição. Ele já está pronto para mais um degrauzinho. Eu já não sei. Esse assunto é muito profundo mesmo. Mas eu acho que sinceramente, antes de mudar qualquer situação externa, você precisa encontrar paz aonde você está. Você precisa encontrar alegria, o amor, a paz, onde quer que você esteja. Né? Isso você faz através da aceitação.
Enquanto a gente está lutando, está bravo com aquilo, a gente está criando mais sofrimento. Mas se você aceita, você permite que mais luz chegue no seu momento, no seu agora, Mas sabe? aceitar não significa virar vítima. Esse não Exato, não, ao contrário, ao contrário, é ser né? vítima. Você fala, É, não, isso é uma criação minha. Você não é vítima, você é a criadora desse momento, né? Então, é isso. Aceitar é só parar de lutar, no sentido de dizer que o que você está vivendo agora é ruim, né? Uhum. Então, porque nessa questão, por exemplo, como que, no caso, quando a gente começa a conviver com pessoas muito diferentes da gente, geralmente gera um conflito, né? E, e isso acaba criando uma dificuldade de você conseguir ter esse cotidiano nessa paz que a gente gostaria de ter, né? Por exemplo, quando, quando se a gente começa a passar por conflitos recorrentes ou divergências, isso é geralmente a postura que a gente tem que atrai? Ou são situações que eu preciso passar para aprender? Como que isso poderia ser definido, entende? Olha, o conflito está acontecendo aqui no nível da personalidade, né? Lembra que você é um ser de luz, tem um eu superior, assim como todas as pessoas, e que nesse nível não tem conflito nenhum. Nesse nível está tudo em paz entre todos. Mas existe uma crenças, opiniões, pontos de vista que estão gerando esse embate aqui. Tem cada um, tudo isso que forma a nossa personalidade é como tem várias vibrações, né? Tem uma assinatura energética que a gente chama. E essa nossa vibração, essa assinatura energética às vezes é incompatível com a do outro. Mas por que a gente precisa estar certo? Por que a gente precisa, sabe? Não precisa ter essa briga, na verdade, né? Eu acho que uma grande conquista das pessoas, dos iluminados que passaram por aqui, e das pessoas que já são mais resolvidas, é a neutralidade, sabe? Essa pessoa não atrai desavença, ela não atrai esse tipo de coisa, porque ela não tem nada para provar. Ela não quer, não precisa estar certa, sabe? Pelo contrário, ela está mais aberta para estar errada, para reconhecer as questões dela, né? Então, será que é isso que você perguntou? Realmente esses conflitos de convivência, né? É difícil. Ambientes que você compartilha com várias pessoas, às vezes acaba gerando. E quanto eu sou responsável por isso, entende? Como que, né? Vou Que às falar às vezes a gente só é agente e não que você tá certo ou errado, mas nem todo mundo é acostumado com a forma que a gente vê a vida ou como a gente se comporta, né? Mas se o nosso comportamento proporciona incomoda alguém, né? Daí isso é problema meu ou é problema do outro, né? Ah, problema de quem se incomoda. Eu vou abrir aqui um parênteses para eu falar também. É muito interessante, porque eu acabo sempre falando que é muito interessante, porque eu acho a vida interessante. E, Sônia, eu já respondo você, só um minuto. Essa linha de raciocínio da Ariane. Então, um dia eu estava conversando com o Rodrigo sobre o que nós queremos na vida. Então, tem pessoas que querem muito ser rico, né? Querem ter dinheiro mesmo. E eu sempre fiquei me perguntando o que a Ana Carolina quer da vida. Porque a Ana Carolina, ela nunca foi uma pessoa assim de falar assim, nossa, eu vou ser... Quando eu crescer, eu quis, quando eu era pequena, eu quis ter várias profissões. Eu meio que fui sendo levada pela vida. Falavam para mim, vá ali. Aí eu ia conseguir emprego. Vá ali, aí eu ia. E por que eu tô falando isso? Porque eu descobri, Ariane, que o que eu queria mesmo era estar certa, sabe? Enquanto tem pessoas que querem ter um carro,
Ana Carolina nunca ligou para ter carro, ela só queria estar certa. Então, Onde quer que fosse. eu percebi que onde quer que eu fosse, eu tinha essa eu provocador, porque o que eu queria na vida era estar certa. Independente de eu ter dinheiro, assim, eu não fui uma, sabe, eu não fui uma pessoa que falava que queria ambições. Eu percebi que eu sempre quis estar certa. E por causa disso, eu criava também muitas discussões, sabe? Acabava atraindo momentos na minha vida para que eu pudesse provar que eu estava certa. Então, essa tua questão me faz é algo que parece que eu, sabe, parece que é como se fosse para mim essa pergunta, porque eu acabei atraindo muitas coisas na minha vida de discussões, de relações assim, conflituosas, e hoje eu sei que era porque essa parte ela queria se autoafirmar e tá certa. Então, era bom ouvir essas provocações no fundo, porque daí eu podia conversar e falar assim, não, mas eu tô certa. E como que a gente consegue, por exemplo, sair dessa, entendeu? Olha, imagina que tem 7 bilhões de pessoas no mundo e todas são diferentes, né? A gente não tem que concordar com ninguém e ninguém tem que concordar com a gente, na verdade. A gente só tem que aceitar. A gente acaba aprendendo humildade, né? Aprende a humildade. Aprende a ouvir mais e a falar assim, não, ela tá vendo dessa maneira, eu tô vendo outra. As duas estão certas, né? Muitas vezes as duas estão certas. Às vezes a outra tá certa e eu tô meio que tô, né? Não tô errada, tô errada. Então é desenvolver a humildade mesmo, desenvolver mais o ouvir. E isso entra numa questão interessante também, porque às vezes as pessoas acham que elas só buscam o material, né? A gente às vezes acha que só está buscando algo externo, né? Para uma vida externa. Tudo isso que nós estamos conversando é autoconhecimento. Espero que vocês não estejam cansados. Mas às vezes a gente está buscando algo interno, como estar certo, ou estamos buscando que as pessoas nos olhem, também tem isso, né? Uma aprovação. Buscar aprovação. Buscando uma Uma aprovação. pessoa quer ser aceita de qualquer forma. Ou tá Buscando buscando aceitação. até melhorar o outro, mudar algo no outro também. Mas tem uma coisa, se a gente está se relacionando a partir do emocional, emocional seria emoções mesmo, né? A emoção está nos guiando. A gente vai ter muitos conflitos. Se você está funcionando a partir também de filosofias, de crenças, né? Se a sua interação está sendo a partir disso, também é possível ter, né, de educação, também é possível ter esses embates. Agora, se você está no coração, não tem nada disso. Se você elevar a sua consciência e se desprender daquela coisa que está te incomodando ali, que está gerando a faísca entre você e outra pessoa, né, você vai estar na paz do seu coração, e mesmo que não esteja ainda totalmente na paz, você vai conseguir observar a sua emoção ali, o descarrego emocional que eu falo, e só que você não vai entrar nele, entendeu? Você vai falar, nossa, olha a revolução que está aqui dentro de mim, né? Deixa eu ficar quieto e depois eu lido com isso. É melhor às vezes, sabe? É uma prática, né? Porque não é de uma hora para outra. Querer mudar o outro é difícil. Assim. Mas é uma prática, como escovar os dentes todos os dias, né? A Sônia, ela tinha feito uma pergunta aqui. Se a gente trata animais, né? Se a gente trata animais. A gente comentou um pouquinho disso já hoje, mas eu vou responder que sim. A gente faz TM para os animais. Bicho de estimação. E para animais mesmo, tipo aqui no sítio, às vezes aparece um animalzinho ferido, que é da floresta, a gente envia terapia multidimensional para ele. Às vezes nasce com algum problema, né? O carneiro. Mas é comum as pessoas pedirem? É comum. Para bichos de estimação, para cachorrinho que está doente.
para aves, né? Para todo bicho de estimação. Tem gente que cria papagaio, calopsita, já fiz para chinchila, eu fiz bastante terapia multidimensional para animalzinho e eles respondem sempre muito bem. Às vezes, o Rodrigo tinha comentado algo aqui, que é sobre que os animais... Que às vezes a gente trata o bichinho e a gente percebe que ele pegou coisa do dono. Ele está tratando Pode o dono. oferecer uma TM para o dono também, então, né? Pode, pode. Ah, Eles gostam muito de receber. é interessante, teve uma TM que eu fiz para uma paciente, né, de psicologia, e aí apareceu lá para ela adotar um animalzinho, um gato, um cachorro. E aí disse que a filha dela estava junto, a Aninha estava até falando das crianças agora que falam em meditação, né? E ela disse que ela estava à noite sentada lá, um dia antes de aparecer esse animalzinho, um gatinho, e a filha dela falou, mãe, vamos fazer uma meditação? Eu falei, mas de onde ela tirou isso? Ela falou assim, eu não sei porque eu não medito, né? E aí foi interessante que aí no outro dia apareceu o gatinho, né? Ela adotou um gatinho, ficaram loucos quando apareceu o gatinho era para eles mesmo. E aí a filha dela falou assim, mãe, quando eu fiz a meditação eu estava pedindo um gatinho, né? E apareceu na TM dela isso. E é interessante que o gatinho ele fica na paciente o tempo todo aqui nessa região onde ela tem mais problema. Olha. Né? Ela tem dificuldade para engolir, tem dificuldade para falar algumas coisas, então ele fica o tempo todo nessa região dela aqui. Eu achei bem interessante. Que bonito mesmo. isso. Apareceu na TM, e ela falou assim, nossa, impressionante, porque ninguém sabia de nada, porque às vezes eles não entendem muito, né? A gente fala que são seres de luz, né? Mas eles não entendem, acham que é a gente, né? Aí eu falava assim, nossa, mas ninguém sabia, só eu e minha filha sabia que ela queria adotar um animal. Eu falei, pois é, então, mais um motivo para você acreditar, né? Achei muito legal. Lindo, Sônia, adorei sua partilha. Gratidão. Muito legal. A gente teve uma gatinha aqui também, né, a Sininho, e toda noite, lá pelas 3 da madrugada, ela vinha e pá, dava umas patadas na minha testa, né? Eu acordava levando o maior susto, porque ela estava daquele jeito de gato, né? Um monte de patada na minha testa. O que é isso, né? Estava bravo. E até que a Sininho, tudo bem, ela ficou um tempo em casa, depois ela voltou para a natureza. Ela partiu para o mundo espiritual. Retornou. Tadinha. Mas espiritual. um dia eu recebi um tratamento de um amigo e ele falou assim: você tem gato, né? Eu falei assim, não, por quê? Ele falou assim, porque apareceu uma encarnação sua no Egito que você tinha um monte de escaravelho no seu campo áurico e é algo que incomoda muito o gato. Aí eu fui sabendo por que ela vinha me dar patada. Sim, sabe? Tem tudo a ver, né? E é muito bonito, porque os gatos também, eles vêm tratar mesmo, eles sobem em cima da gente ou da pessoa, né, do dono que está recebendo ali o tratamento, e ficam bem onde a pessoa precisa de auxílio. É muito legal mesmo. E essa semana ela contou assim, ela falou, esteve comigo ontem, né, online, e ela falou assim, o gato ele pegou e ele falou assim, ele quebrou um vaso enorme, onde tem os bambu da sorte. Ela não entendeu. Eu falei assim, mas esse bambu da sorte você trouxe de onde? Ela falou, uma viagem que eu fiz, mas a viagem foi péssima. Eu falei, então, vai ver que ele está tirando alguma coisa que não é legal também. Limpou ali. Ele está limpando a casa, muito interessante, eu achei fantástico. Muito legal, Sônia. Gratidão sua partilha. Obrigado. Gratidão também, vocês. Ema. Vamos lá, Emanuel. Não esqueceu, né? Tá aí a pergunta. Não, tudo tranquilo. Na questão ali, na verdade, assim, a questão que eu tenho para compartilhar e fazer uns ponderamentos assim para realmente, eu acho que as pessoas hoje, tanto as pessoas mais velhas quanto as pessoas mais novas, elas têm muitas compreensões
vamos dizer assim, rasas sobre o que ela tem, o que ela quer, onde ela está, o que ela vive, e também as partes de ensinamentos religiosos. É muito, vamos dizer assim, fixado em uma história contada por humanos, de humanos para humanos. E eles não se veem em busca de algo diferente sobre aquelas histórias que estão sendo contadas e realmente sentir o que é o que tem por cada conto e, enfim, essa é a parte religiosa. Mas no trabalho, que eu sempre tive contato com muitas pessoas e várias pessoas de diversos tipos e em diversos momentos do dia da pessoa, né? Seja na hora divertida, na hora de estresse, na hora de cobrar um funcionário, um subordinado. Eu vejo assim que as pessoas nessa parte de compreensão dela mesma e como ela faz, como ela fala, como ela age com os sentimentos dela e com os sentimentos do outro, as pessoas elas têm uma grande dificuldade, não por elas se aterem às suas emoções, mas mais por elas não conseguirem compreender as emoções que elas têm naquele momento e compreender as emoções que elas vão gerar o entorno delas, né? Tanto para a pessoa que ela está falando, dando uma ordem ou querendo fazer um comentário no trabalho para, às vezes, fazer com que a pessoa melhorasse ou, né, o resultado em si, não em cima da pessoa. E isso é uma dificuldade muito grande. Nesse sentido todo que você vem falando, assim, dessa parte de questão de compreensão emocional, eu vejo, e a Ana comentou também, sobre as crianças, a diferença maior não é só porque as crianças vêm com essa ferramenta já muito mais aflorada e que eles já entendem isso. É também porque muitas coisas que estão ao redor delas falam muito sobre isso e elas compreendem de uma forma muito mais assimilada por eles já terem essa ferramenta já. Provavelmente nós, se tivéssemos nascido em uma época um pouco mais diversificada como é hoje, nós teríamos uma compreensão diferente também, mesmo que os nossos pais fossem um pouco mais assim, adeptos a religiões mais fervorosas ou a modos de vida que não é tanto aberto para outras possibilidades e crenças e aberto a perguntas mesmo, porque existem muitas pessoas que têm ou tiveram muita dificuldade por não poder conversar sobre as situações que passavam por ela ou com outras pessoas, e isso tudo, essa parte de contexto, acho que a gente vem falando em várias mídias sociais e que vocês fazem parte, e outras pessoas também fazem parte, eu acho que as pessoas elas não compreenderam ainda qual a real função de sentir essa parte de receber uma iluminação e de poder entender a própria pessoa, o seu eu interno e daí partir para a compreensão, que daí não é mais uma compreensão, mas um ensinamento, uma conexão que você consegue fazer para poder fazer como o Rodrigo expôs ali, né? Eu acho que também há uma questão dessa parte que vocês fazem os atendimentos e que muitas vezes a gente tem dúvida, é que se realmente a pessoa não se sentisse bem, ela não ia procurar novamente quando se sentisse desconfortável. A única coisa ruim e complexa nessa parte é que às vezes as pessoas elas não se entendem o suficiente para que elas não busquem ajuda ou só a sua ajuda no momento ruim, né? E sim também para que ela conseguisse se entender plenamente e realmente buscar essa equanimidade, essa equilíbrio
naquele sutil momento ali que ela buscou você. E deixando tudo isso assim, eu tenho uma pergunta para vocês dois, que é: vocês convivendo com essas pessoas que têm essas necessidades de se equilibrar e que elas não conseguem fazer isso por elas mesmas, quando vocês têm o atendimento, tanto a Ana no físico, lá fazendo as massagens e as terapias com os aromas, e o Rodrigo fazendo os atendimentos de limpeza e muitas vezes também de tratamento com as pessoas tendo desavenças, como vocês equilibram essas pessoas no momento físico? Porque no espiritual, talvez isso seja mais simples e o espírito converse com maior facilidade. Mas no físico, a pessoa às vezes tem muitas crenças limitantes, ela tem muitas dificuldades de compreensão do próprio ser. Como que vocês fazem, assim, para trabalhar isso e fazer com que a pessoa entenda que ela é uma ferramenta e que ela tem que subir um degrau, ela tem que ir um passo após o outro, não adianta ela ficar querendo pular 3, 4 degraus e que numa hora vai estar tudo bem, vai estar tudo legal, né? Como que vocês enxergam isso e trabalham em cima disso? Obrigado pela possibilidade da pergunta. Muito bom, obrigada, Emma. Gratidão aí, tuas Olha, explanações. Uma coisa de tudo que você comentou, que me incomodava muito essa diferença de mentalidade entre as pessoas, né? Porque tem gente que tem mentalidade que não ajuda em nada realmente e piora para todo mundo, né? Eu ficava muito bravo, mas eu compreendi que o nosso planeta ele é o palco para as experiências de muitas pessoas, de muitos espíritos, de muitas origens diferentes. Cada um tem um propósito aqui que é diferente. Nem todos vão chegar no mesmo nível, sabe? Nem é muito muito particular isso de cada alma que está aqui, né? Então a gente tem que conviver com essas diferenças de qualquer jeito. A gente tem que aprender isso, aprender a aceitar cada um do jeito que é mesmo, porque senão vai ter muito conflito ainda, né? Então essa aceitação já já encerra as críticas, sabe? Que a gente tem. Então, se a pessoa está na fase dela de religiosa fundamentalista, né, ou de político tirano, sabe? Não, Ou mesmo no mundo corporativo, em onde qualquer lugar, existe sabe? eu vou falar patrão, mas o chefe, como fala, o colaborador ali, que é também tirano, né? Sabe? É a experiência de cada um, é o aprendizado de cada um, a pessoa sempre tem escolha, sempre está aprendendo, sempre é positivo. Por mais que a gente fale, nossa, a pessoa teve uma vida muito sofrida, não precisava ser assim, mas ela escolheu aprender por esse caminho. É uma escolha que é anterior ao nascimento, né? Então, fazer o quê, né? É isso. Né? E o que a gente pode fazer é melhorar nós mesmos. Isso é o que a gente mais pode fazer, né? E se uma pessoa busca uma terapia conosco, ela já não é tão cabeça fechada assim. Ela já tem uma certa... Ela está aberta para algo diferente, né? Mas, mesmo dentro das que procuram a gente, tem aquelas com mais dificuldade ainda. Então, a gente atende cada caso. Que tem resistência, né? Porque ela quer auxílio, mas tem resistência. Então, a gente atende cada caso dentro das possibilidades de cada cliente, né? Tem cliente que a gente não tem que falar nada. Só atender, só aceitar, só ouvir, sabe? Às vezes a pessoa só precisava ser ouvida e ela já melhora em alguma coisa, né? Enquanto isso está acontecendo, ela está recebendo luz, está recebendo o auxílio que ela precisa em outros planos, né? Então, na parte física é isso. O que a gente não pode fazer nunca é ficar tentando convencer a pessoa de que ela está errada, de que ela tem que mudar, porque não vai, ela vai criar mais resistência, sabe? Ela vai querer estar certa, ela vai querer provar que ela está certa. Não adianta, não adianta.
Então, É a mania, ela quer estar certa. eu acho que o tratamento maior nos planos sutis mesmo. Mas nós temos meios, né, de ajudar a pessoa no momento dela. É que, na verdade, sempre quem cura é vocês mesmos. Então, o Emanuel veio nos procurar. É você que vai estar se curando. Nós somos uma ferramenta de contribuição. É como se a gente canalizasse a energia necessária para a tua autocura. Então, no momento que você se abriu para se curar, essa pequena abertura ou muita abertura, ela vai te trazer a consciência necessária para a tua mudança. Então, às vezes, né, como eu comentei, às vezes a pessoa fica anos conosco. Às vezes ela tem 2 atendimentos e aí ela estava, sabe, tão aberta para receber, que ela consegue perceber tudo que ela estava rejeitando, todas as resistências dela, e ela se transforma. E é muito incrível quando isso acontece, porque atendi uma pessoa em certa vez, no começo que eu estava atendendo ainda, quando eu morava em São Paulo com o Rodrigo, foram poucos atendimentos, de repente ela mesma levantou da maca, eu ainda atendia com barras de axis, levantou da maca e falou assim, Aninha, me deu uma coisa aqui muito louca, que foi como a iluminação do Rodrigo, assim, e eu vi tudo. E a partir daquele momento, essa pessoa mudou tanto, ela se transformou tanto. Hoje em dia, a gente acaba tendo contato por causa das mídias sociais, mas ela se transformou mesmo, ela tem uma aceitação, até um brilho no olhar, e ela estava numa depressão profunda, ela não aguentava mais o emprego dela, não aguentava mais a carreira dela, ela estava, né, nesse caminho assim, ela não aguentava o casamento, ela tinha uma filha, não aguentava o filho, sabe? Estava mesmo num momento muito ruim. Mas ela se curou. Ela conseguiu, de repente, em poucas sessões, assim. Então, é bem relativo mesmo. É legal essa pergunta, porque para quem nunca recebeu terapia, e talvez esteja, né, vai nos assistir depois, como a terapia pode ser transformadora na vida da pessoa. Assim como foi para mim, como foi para o Rodrigo, porque a terapeuta que eu tive, que se chama Karen, no seu sobrenome dela, que foi a minha primeira terapeuta holística, ela fazia reiki em mim, fazia aromaterapia, fazia cromoterapia, em mim, na mãe, no pai também. Não sei se a gente levava o Aison já. E como me fazia bem. E às vezes eu não entendia tudo que ela me falava, mas ela me trazia tanto bem-estar, tanta consciência, que eu falava assim, eu quero voltar lá. Semana que vem tô lá. E é bem legal mesmo a gente poder ser essa contribuição como terapeuta, mas sempre lembrando que é a própria pessoa, né? E respeitar o momento dela. Mas o que as pessoas vão sentir fazendo uma sessão, um tratamento conosco? Elas vão sentir mais paz interior, principalmente isso. Paz interior e equilíbrio, bem-estar, talvez, né? Depende dela. Esse é o propósito. É isso, gente. Falamos bastante. Até teve uma colega que saiu, porque provavelmente já passamos do horário. Mas eu agradeço muito a participação de todos, agradeço a pergunta, o bate-papo. Vamos ter mais, vamos fazer mais também com o Rodrigo, para a gente ter ter mais riqueza nesse assunto do autoconhecimento, que é muito extenso. Então, por hoje, eu vou encerrar agora as perguntas, agradeço de coração, e nós vamos fazer a prática. Tá. E depois da prática, eu acho que a Adriana também tinha levantado a mão, deixamos para outro dia, Adriana, guarde lá a pergunta. Acho que ela já fez. E depois da prática, nós vamos encerrar.
Então, vamos lá. Muito bem. Então, o que eu faço numa situação de emergência, né? Por exemplo, se eu estou bravo com alguma coisa, algum sofrimento, algo está me incomodando muito, ou se eu estou uma coisa que, que eu tenho, às vezes eu dou umas broncas, eu fico na minha cabeça não para, né? Então eu estou dando bronca em alguém na minha cabeça e às vezes eu gesticulo. E aí a minha irmã também faz isso, elas olham para mim e ficam assim, ó. Porque elas começam a interagir comigo na gesticulação, né? Mas então, quando eu estou nesse estado, o que eu faço? A primeira coisa, eu corto os pensamentos, né? Às vezes tem algo, eu estou bravo com alguma coisa e a cabeça não para, ela fica falando, fica martelando. Você deita na cama, quer dormir, mas a cabeça está lá disparada, né? Então, eu corto os pensamentos e eu foco só nas minhas emoções. Eu foco sentimento e emoção. O que eu estou sentindo? Eu localizo aquele sentimento no meu corpo. Onde que aquilo está no meu corpo? Se dá para localizar, tudo bem. Se não dá, não tem problema. E aí eu fecho os olhos e eu fico só prestando atenção naquilo, sem lutar com aquilo, sem querer me livrar daquilo. Eu fico junto com aquilo, né? Deixo aquela emoção ali, mas a mente já está serena. E eu só respiro, né? Eu equilibro a minha respiração. Por exemplo, você respira em 5 segundos e expira em 5 segundos, é do jeito de cada um. Mas eu equilibro, porque geralmente a respiração está mais curta, ela está desritmada, né? Então eu trago um ritmo mais harmônico para a minha respiração e continuo com aquele sentimento tranquilo, observando, e aí logo ele começa a se dissipar, ele começa a diminuir, às vezes é um medo, às vezes é uma raiva, às vezes é um sofrimento qualquer. Ele vai começar a diminuir e eu vou perceber que o bem-estar começa a voltar, sabe? Ele começa a voltar. Então aquela energia toda da situação, ela já está sendo dissolvida ali, ela está sendo transmutada ali. E quando aquela sensação desagradável sai, não tem mais pensamento lá. Por quê? Porque a emoção, ela é a raiz do pensamento, né? Então, nós podemos fazer um exercício simples aqui, que vai ajudar vocês a silenciar a mente para poder se observar melhor, né? Porque enquanto a gente está pensando, às vezes a gente está alimentando mais daquela energia, daquela emoção. Então, a primeira coisa é parar de pensar. Aí a gente fica respirando, fica junto com aquilo e aquilo vai sair sozinho. Então, vamos fechar os olhos. E a maneira que eu encontrei mais fácil da gente observar nossos pensamentos, ou silenciar a mente, é você se perguntar: qual será o próximo pensamento que vai aparecer na minha cabeça? E você fica só se observando. E aí você vai perceber que nesse momento não vai aparecer nenhum pensamento. Vai demorar uns segundos ou mais tempo até antes de aparecer algum pensamento. E por quê? Porque você saiu, o seu ponto de observação saiu do mental e você voltou para o observador. O observador é quem você é. Então, esse ponto do observador, a partir desse ponto do observador, você vai observar agora que você está sem pensamentos, o seu sentimento, como que está, a emoção que você está sentindo. Onde essa emoção está no seu corpo, se tem algum desconforto no corpo. E você percebe que você não está mais no racional, você está mais no sensorial, você já está sentindo onde está no seu corpo, mas você ainda está no observador. E aí nós vamos ficar um tempo quietinhos, só presenciando aquele momento, aquele descarrego emocional, respirando, equilibrando a nossa respiração.
e aquilo vai se dissolver. E assim a gente retorna à nossa paz, ao nosso equilíbrio. E isso é algo que a gente pode fazer em qualquer momento do dia. Se você está consciente, você às vezes não precisa nem fechar o olho, se está num lugar que não dá para fechar o olho. Mas você já consegue lembrar, num momento de conflito, por exemplo, que você é o observador, você não é aquele descarrego. Aquele descarrego é uma realidade antiga só, que ela está aflorando, não precisa mais dela. E a gente só deixa sair. Esse é o meu jeito de meditar. Tudo bem? Já abriu os olhos? Muito bem. Então foi isso, meus queridos. Gratidão por hoje. Eu vou só fazer uma despedida aqui para eu desligar a gravação. Então, gratidão, queridos. Gratidão. Como essa gravação vai para o YouTube, então gratidão para os seguidores do YouTube. E até o nosso próximo encontro. Até o próximo vídeo. Gratidão, pessoal. Eu vou desligar só a gravação. E qualquer coisa podem Gratidão. escrever. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parar. Tchau, tchau.